Dando prosseguimento, então, à ideia exposta através desses testes, né, a gente vem numa construção crítica até sexta-feira, aqui, 10 momentos. Eu tô com calor, acho que tem que abrir a janela. Pera aí, só um pouquinho. Voltei. Bueno, deixa eu ver se o som tá chegando bem. Tá. Primeiro assunto visto. Onde estou não é o fim da linha. Segundo, quais são as amarras que te prendem? Terceiro, eu quero mesmo mudar. Quarto, o que me incomoda? Quinto, para onde quero ir? Sexto, o que vai me ajudar a construir a decisão? Sétimo, que foi de ontem, como suportar o desgosto? E hoje, experimentações e descobertas na nossa sequência de testes sem compromisso. Da infância, um livro que me marcou, na verdade, da minha irmã, se ela não sabe, tá comigo. Nicolau tinha uma ideia. Fala, Preto! Tô fazendo um teste aqui, Fica à vontade. Então, nesse livro, as ilustrações da Ruth Rocha são muito bonitinhas, né? É uma cidade pequena onde cada pessoa tinha uma ideia na cabeça. E aí chega o Nicolau, então, e começa a interagir, a juntar, a conversando com essas pessoas, juntar essas ideias. E por que eu trago isso com esse tema de experimentações e descobertas? Porque numa jornada de transformação que pode levar décadas, a gente vai combinando as ideias. E o que eu poderia trazer como relato de mais marcante nesse processo foi a experiência, inclusive o Edilson que tá aqui conhece, né, cara, da jaqueta colorida. Eu tava pensando já em falar isso antes de TV aqui, né? O que foi o processo da jaqueta? Por isso que tem esse apelido ali do Felipe Jaqueta. Quando eu entrei pro ensino médio, aqui na cidade de Pelotas, né, no Cefet, na escola técnica, que hoje é IFE, isso foi no ano de 2001, que eu entrei pro ensino médio. E em algum momento eu peguei emprestada essa jaqueta da minha mãe. Ela era da minha mãe, né? Uma jaqueta coloridíssima, né? Ela era em 4 partes, era um amarelo chocante, um rosa pink, um verde limão e um azul abertíssimo. E eu comecei a usar aquela jaqueta e aí pegou esse apelido, né, da galera do bullying, né, uma gurizada lá, enfim, ficou jaqueta, né, era o baba da jaqueta colorida, que nessa escola os ingressantes, né, não sei ainda hoje, né, mas recebiam o apelido, era os babas, era a identificação. Então era o baba da jaqueta colorida. E assim foi todo o ensino médio. E eu sabia que aquilo provocava alguma coisa. E na verdade, algumas vezes eu usava por frio, ou chuvisco, ou coisa assim. Mas algumas vezes eu usava justamente como exercício de provocação. E essa... Oi, Paula. Via tua gravação lá, coisa mais linda.
E essa jaqueta ela se moveu até Santa Maria na época da faculdade. E eu lembro ainda de eu usando ela lá, também nesse sentido de ver a reação das pessoas, né? E aí, enfim, chegou um momento que teve um fim a vida da jaqueta, porque aí eu ia para Bagé visitar a família, e aí ficou lá para lavar, e depois até hoje ainda não entendi que fim que a mãe deu na jaqueta, porque ela pegou, porque todas essas eram dela, e ela meio que, não sei, não lembra, não me disse que não lembra nem o que fez, sabe? Acabou-se a vida da jaqueta, ficou na história. Por que eu trago isso? E aí, há quanto tempo? Porque aí já foi se desenrolando um exercício da experimentação. Olha essa proposta de hoje, experimentações e descobertas. Eu carrego bastante nessas práticas desses, vamos ver, desde lá 2001, 20 e poucos anos, experimentações. Então, trazendo aqui para esse contexto comportamental, social, o que o Michael disse aqui? Ô, Adu, Dani, estava no perfil, não entendi, Michael, me explica, escreve melhor aí. Então, trazendo para esse contexto comportamental, o experimentar é o que vai trazer uma percepção distinta. Um assunto até que eu tenho curiosidade de estudar da psicologia é o treinamento de habilidades sociais. Não deixa de ser, rasamente explicando, uma experimentação, uma vivência, um colocar-se numa situação nova, num comportamento novo. E olhando aqui para essa jornada que eu venho provocando, né, de transformar alguma coisa. Na sexta-feira teremos uma revelação. De transformar alguma coisa. Para transformar, eu preciso fazer algo diferente. E aí, então, cada um aí pense na sua coisa, no que quer transformar. O que é experimentar? Experimentar é trazer juntinho aquela curiosidade da tua criancinha lá de dentro. Antes de sofrer cortes e castrações e os traumas mais incidentes. Aquela curiosidade, e se eu misturar isso com isso? E se eu botar essa roupa do avesso ou do outro jeito? E se eu acho que é esse, e se eu cortar o cabelo? E se eu pintar o cabelo? Então, experimentar primeiro dar espaço para essa imaginação. Imaginar. E se eu me curar dessa dor? E se eu me soltar dessa amarra? E se eu mudar para Florianópolis? E se eu abrir uma empresa de confecções? E se eu tomar sorvete no inverno? E aí, trazendo agora a parte das experimentações pedagógicas que eu passei, foi um terreno onde eu aprendi muito na parte da docência, né? Principalmente no tempo de Ibirubá, muito mais do que Rio Grande. Ibirubá foi uma época muito mais, nem sei dizer assim, muito mais criativa, muito mais humana. O meu pessoal de convívio era da Humanas. Então lá nas aulas da mecânica eu inventei muita dinâmica, eu inventei coisa que nem era do conteúdo técnico, mas de certa maneira
tinha a principal dificuldade, que era estar ali no ensino médio integrado com uma maioria dos alunos que não queria estar ali. Então isso é dificílimo, isso é dificílimo. Então eu fazia jogos, dinâmicas, aí eu dizia que era treinamento de soft skills, de habilidades comportamentais que iam usar no mercado de trabalho, tudo isso. Acredito que sim. E aí o que eu trago são muitas experimentações, né, nesse sentido de metodologias de aula. Teve uma que eu fiz uma gincana, porque teve um ano lá que eu tinha, eu acho que três matérias diferentes com a mesma turma do primeiro ano. Era materiais, desenho e ferramentas da qualidade. Então tinha um dia lá que eu tinha a manhã inteira com a mesma turma. E aí, lá tem o campus com bastante espaço, área esportiva, área agrícola. E aí teve um dia que a gente fez um acampamento gincana. Então a gente foi para a área esportiva, lá no módulo esportivo, aí eles formaram as equipes, levaram barraca, cada equipe tinha o seu QG, o seu quartel-general, montou acampamento, e aí eu fui botando várias atividades que eles tinham que fazer o desenho técnico, né, a planta de situação lá do acampamento. E aí eu falei com vários professores e fui pegando tarefas. Então a cada meia hora, dava um apito lá, o pessoal vinha ver, era a tarefa de geografia. Então eles tinham que ver o professor montou uma questão, uma proposta relacionada ao espaço lá que estavam. E assim foi toda a manhã. Tá? E por que eu trago isso? Para ir revelando e compartilhando tanta coisa que eu já inventei. Inclusive desafiando naquele contexto aquele espaço catedrático, burocrático que tinha que dar a aula do Telecurso 2000. Uma gincana e várias outras. Algumas que seguem em prática até hoje, como a competição dos carrinhos dos triciclos. Bom, experimentar. Cheguei a me perder no raciocínio de tão bom que estava a história. Experimentar, ousar, questionar. E se eu fizer uma aula diferente? E se eu trouxer esse outro elemento? Que outro elemento? E aí eu vou fazer um paralelo acadêmico para trazer na sequência para essa conversa humana, metafísica. Um desafio que eu sempre tive assim nessa parte acadêmica é algo que ocorreu, sei lá quantas décadas, quantos séculos, que foi a segmentação do conhecimento. Né? Eu acredito que nas origens das humanidades se transmitia tudo o que tinha para transmitir. Aí foi entrando os esquemas acadêmicos, tecnicistas, onde tinha que começar a separar. Não estou dizendo que isso foi mal ou que foi por mau gosto, foi a sistemática do percurso, né? Dividir em assuntos, né? Para facilitar, arranjar alguém que ensinasse aquilo. E nesse tempo, no meio do percurso acadêmico, Gabica, pô, tô pensando em ti desde ontem, cara. Quero conversar contigo. Nesse percurso acadêmico, o que eu fui vendo, principalmente em meio à docência? O pessoal se separou total. Né? O Roberto tá por aqui, né? Deve vivenciar algo assim também ali no curso de cinema. O pessoal se separou total e não enxerga o que tem do lado da mureta do vizinho. E aí cada um fica, não generalizando, mas tô ilustrando um caso que eu já vivi. E aí cada um botando mais importância no seu assunto e às vezes propondo interdisciplinaridades, coisas assim. Eu lembro de uma lá, tudo tem química, né? Falando das estruturas, né? Quando na verdade
todas são ciências de observação. Tem uma galera, 30 pessoas na volta de uma árvore, e cada um vai escrever a sua visão da árvore, a sua visão. Cada área vai dar a sua visão. O que eu quero dizer com isso? A grande proposta é: tudo é conectável. Tudo é conectável. E o meu trabalho da formação pedagógica, minha monografia, foi sobre uma proposta de interdisciplinaridade no curso de mecânica. E eu fiz uma grade onde eu traçava aproveitamentos entre todas com todas, assim. E aí, por exemplo, algum caso ali não lembro concretamente, assim, também não faço questão de lembrar nesse momento, mas alguma proposta que eu fiz para uma colega professora, de fazer uma relação entre as áreas. Ele foi tipo, mas o que tem que ver? O que tem a ver biologia, mecânica? Uma coisa assim, sabe? Eu digo, meu Deus, assim, me dá 2 minutos que eu te entrego uma dissertação sobre isso, sabe? Então, pausa nas histórias, agora a gente junta tudo, né? A Cintia entrou aí, o Dani vai acompanhar muito dessas histórias que a gente viveu, né? Foi dos grandes elementos nessa função toda. Então, nessa aceitação de que tudo se conecta, de que tudo pode ser conectado, aí entra a experimentação. Juntando, então, com o paradigma comportamental, trazendo aqui para nossa lista dos assuntos. E se eu curar essa dor? E se eu curar esse trauma? E se eu acordar mais feliz? Qual elemento eu posso trazer para fazer esse teste? E aí a instigação do experimentar nesse momento é: antes de executar a experimentação, eu não tenho como saber como é que vai ser. Então, eu tenho alguns estágios. É o e se? É a vontade inicial. Vamos falar do acordar mais feliz. É a vontade, é o permitir-se questionar. Permitir-se questionar-se, não precisa falar nada pra ninguém. Rafinha, chega aí, falar comigo. Permitir-se questionar, essa é a primeira libertação. E se eu trouxer esse elemento? Eu não sei se vai dar certo. Não sei. Mas eu preciso implementar para saber. Né? Então essa é a provocação de hoje. Olhar para a vontade, ousar, aceitar questionar-se, e se tal coisa? E combinar elementos para ver no que dá. O mais importante de tudo isso não vai ser o resultado tido, se vai dar certo ou não, esse mesmo que seja um baita resultado. Não é isso o mais importante. O mais importante é ter-se aberta, enfim, a pessoa, não importa, ter-se aberto para dar um passo ao desconhecido. Vamos pegar aqui, vamos fazer um bolo, né? Que receita? Não sei, não vai ter receita. Vou misturar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode não dar certo, né? Uma atividade fácil de cozinha. Não pode dar certo, tá? Então, esse fica o tema de casa. Qual que vai ser o questionamento? Vamos botar para hoje, antes de dormir, assim. Né? E se tal coisa amanhã? E aí deixa cozinhando durante a noite, vai trabalhando isso e vamos ver amanhã. E se
implementar? E se der certo? Então, com o título de hoje, Experimentações e Descobertas. Essa instigação da experimentação e a descoberta do processo. Se deu, se não deu, o que descobriu no processo. Tá, gente? Muitas graças aí para todo mundo. Por hoje a provocação era essa. Temos mais duas, né? Mas amanhã e sexta. Sexta-feira vai ser às 19 horas. Eu adoro esse horário das 21, tá? Não sei porquê, eu gosto. Mas sexta vamos fazer às 19, porque eu quero ir no concerto de encerramento do Festival de Música aqui em Pelotas, que tá coisa magnífica, tá? Então sexta 19. Amanhã 21 também, chega aí, traz teu mate. E sexta, tá? Às 19. Um beijo para todo mundo, votos de boas experimentações. Tá? E lembrando que tudo isso é só um teste. Tá? A palavra é detalhe. Tá? Hoje foi teste de fundo, outro posicionamento. Até vou botar uma fotinha agora aí para vocês verem essas instalações tecnológicas. Tá? Valeu!